Quinta-feira, 9 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco você acompanha este programa em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. E pelo aplicativo Alexa, é só... dá o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo nosso aplicativo também exclusivo da rádio, baixa aí no seu app ou na sua lojinha de app, instala e pronto, só seguir, curtir e compartilhar a gente. São 7h03 em Campos, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais informações, trazendo aqui a previsão do tempo para hoje. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos, segundo o último boletim divulgado aí ontem à noite, o tempo começa parcialmente encoberto, segue com um tempo bom durante todo o dia. Temperatura mais baixa da semana hoje, mínima de 16, máxima de 24, agora faz 17 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã, Everton Luna, vamos conversar com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, foi vereador do Rio de Janeiro, foi mais votado em 96, chamou a atenção no Brasil todo naquela época, né? Do mais votado. Coisa tem que divulgar, né? Do Brasil, fazer uma recapitulação aqui. Depois você foi deputado federal. Deputado federal duas vezes. Duas vezes, prefeito. Aí fui candidato a governador em 2006, os políticos escondem derrota, não escondem não. Não, 2006 você perdeu. Em 2006 fui candidato a governador, perdi pro Sérgio Cabral. Perdeu pro Cabral, depois. Lembra que depois você apoiou o Garotinho lançou o Cabral, sucessor dele. Sim. Né, deu apoio a ele e tal, fez de tudo, operou pra caramba pro Cabral se eleger governador do estado. Era o sucessor da Rosinha, né? O Cabral foi o candidato da Rosinha e do Garotinho. Eu disputei contra eles, e no segundo turno foi o Cabral contra a Denise Frossard, que eu achava muito despreparado, acabei apoiando o Sérgio Cabral. E aí em 2008 eu me elegi prefeito a primeira vez. Bom dia, aliás. Né? Não, eu ia te dar bom dia, velho. Vamos embora, vamos. Já 2008 prefeito, 12 prefeito de novo, 18 eu vim candidato a governador, pedi para aquele juiz no 71. Aqui em Campos também, com apoio do Garotinho, apoio o Wilson Witzel. E depois, em 2020, eu voltei para a prefeitura, disputando contra o Crivella, que tinha estourado a cidade do Rio de Janeiro, né? Enfim, desvios, roubos, aquela maluquice toda. Né? E aí fui reeleito pelo quarto mandato de 2024. Né? E agora eu não sei, estou na minha terceira tentativa de cuidar de Campos dos Goytacazes. Rapaz, você está com coragem, que sentar naquela cadeira, aquela cadeira é uma das mais... A cadeira é maravilhosa, o problema é quem sentou lá. Né? Rapaz, o governador já preso 5 vezes, governador acusado depois de Marcelo Alencar, ninguém terminou o governo em paz. Mas tem recordista. Foi preso... Tem gente... Ali tem uma disputa, mas já foi 5. Pentacampeão. Você está falando de Garotinho. Ué, não é? O Bacelar agora foi tri, né? Ele foi preso dentro da prisão, agora foi preso. Já está na terceira. Garotinho foi 5. Vamos lá. E aí, nós vamos vamos trazer esse assunto. Deixa eu só terminar aqui de apresentar. Nós vamos, inclusive, falar sobre essa crise que vivemos hoje, né, mais intensamente. Temos um presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador como governador. Eu acho que desde a redemocratização não é a primeira vez que a gente passa por esse problema, se eu não estiver enganado. E aí a gente vai falar sobre as eleições a presidente da República, a eleição a governador do estado, que você é pré-candidato a governador, também a senador, que aliás eu vou até justificar, Pedro Paulo ia estar com a gente. Com a gente, mas ele teve um evento ontem com o Bispo Abner, lá na Assembleia de Deus no Rio, ele ficou, não pôde vir hoje, está chegando hoje um pouquinho mais tarde, mas ele vai passar aqui, nosso senador. Beleza. O Rio está na hora de voltar a ter senador, pensa no Rio. E parar com essa gente só fica discutindo ideologia, xingando o governo, tem que ter o Fred aqui, né? Sabe, os desafios de Campos. Fred, você fala é o prefeito Frederico. Né? Se tem um senador que cuida dos interesses do Estado, né? O desafio da saúde de Campos. Campos ficou tomando tombo do governo do estado aí um tempão, né? Com o Vladimir. Vladimir falou isso aqui várias vezes, né? Foi para a imprensa, denunciou tal.
Se o Vladimir à época, o Fred hoje, tem um senador de verdade, né? Eu vou aqui usar o nome do Francisco Dornelles, né? Que foi o último senador com jeito de senador do Rio, porque senador é isso, é o sujeito que está ali brigando, vai com o prefeito do Ministério da Saúde, luta pelas coisas do Estado. Então não tenho dúvida que o Pedro Paulo é o melhor nome para cumprir com essa missão. Na nossa chapa vai estar o Pedro Paulo e a nossa Benedita, né, que é uma mulher que a história dispensa apresentações também, né? Pré-candidatos. O Eduardo, assim, para você não, tranquilo, você é safo, você manja. Para quem está nos ouvindo, às vezes você vai ouvir e vai entender, mas alguns assuntos não podem ser ditos com terminologias que são usadas muito nos canais de YouTube, de Face, Instagram. É que aqui é uma emissora de rádio outorgada, então claro. É uma concessão, a gente está sob a égide da Lei 9.504 de 96, a lei eleitoral. Nós temos que usar o pré, bota o pré na frente. Na verdade, essa lei uma pré-entrevista, porque agora numa pré-rádio, num pré-candidato, isso, uma pré-eleição. Eu acho que isso tinha que mudar. Já passou da hora. Eu acho hipócrita isso. Eu acho uma mordaça no rádio. Eu já fui multado por isso. É 100 mil reais. Você tem uma mordaça, na verdade, na própria política. Né? Quer dizer, você pegar um deputado que esteja disputando a reeleição, se o sujeito estiver fazendo uma prestação de contas do seu mandato, que é o que ele tem que fazer, né? Eles dizem isso é pré-campanha, campanha antecipada. Não dá. Tem que ter uns donos de rádio aí que são políticos, aí ele não deixa você falar também, entendeu? Só tem as complexidades. Tem, né? Não tem dúvida disso. Eu acho que quanto mais igual o jogo for, quanto mais equilibrado tiver o jogo, melhor. Mas assim, se eu disser que eu sou candidato e pedir o voto, eu estou ferrado. Mas se eu disser sou pré-candidato, isso. pedir o apoio, não tem problema. Quer dizer, meio que jogo meio esquisito. São terminologias diferentes, mas, enfim, que chegam no mesmo. Sou pré-candidato ao governo do Estado, estou aqui para o pré-apoio do povo de Campos, fazendo Mas a entrevista não é pré. Não é pré nada. É uma entrevista. Vamos lá. 7h10, então deixa eu só fazer aqui a abertura e vou trazer o bom dia do Everton e a gente abrir essa pauta com você. Pode chamar de você, né? Por favor. Tá, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também com Radmed Diagnósticos por imagem sempre à frente, e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Eduardo, bom dia, bem-vindo, prazer te receber aqui ao vivo. Já falou, mas não deu bom dia. Agradecer a Rádio Folha, prazer enorme estar aqui com vocês, saudar os nossos ouvintes aí de Campos e toda a região, né? É uma honra. Eu sempre digo isso, né? Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas falam, não, você vai estar no interior, em Campos. Né? Campos é uma cidade que é muito grande, muito importante. E eu diria que é a segunda capital do estado, porque quando você olha para região metropolitana do Rio, né, a sede da capital está no município do Rio, mas isso é uma divisão político-administrativa que não faz sentido, né? Então você tem ali na região metropolitana do Rio a capital formal do estado do Rio, e quando você olha para os demais municípios maiores do estado, né, ou eles estão na região metropolitana ou estão muito perto da capital, né? O mais distante da capital administrativa formal é o Norte-Noroeste Fluminense, e que tem Campos. Né? E Campos é uma cidade grande, né? Com uma importância econômica enorme. Aliás, eu tenho dito e vou cumprir, né? Estar em Campos com frequência. Outro dia eu numa reunião, eu falei que eu estava até com o prefeito Fred Paz, que não é meu primo, mas tem muito pais aqui em Campos. Aliás, saudar todos os pais de Campos. O meu pai não vem de Campos não, tá? Eu podia até contar essa história para ver se eu fazia a minha média, mas o meu pai vem da Bahia. Né, mas tem muito paz aqui em Campos. Aí o Fred Paz, eu disse, eu vou de 15 em 15 dias despachar um dia em Campos. Ele falou, Eduardo, promete pelo menos uma vez por mês, pois você não consegue cumprir. Mas é isso, eu tenho desejo, eu fazia isso muito na Prefeitura do Rio, cidade muito grande. Então eu tinha uma espécie de gabinete avançado em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, um em Realengo, na Zona Oeste, outro em Campo Grande, na Zona Oeste também. E uma vez por semana eu despachava num desses gabinetes. É uma maneira de você estar mais perto das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que descentralizar a administração da região metropolitana e fazer de Campos, né, uma espécie de segunda capital do estado, com presença intensiva do governador, com presença dos secretários, enfim, para aproximar. Você pega esses prefeitos todos da região, do Norte e Noroeste, né, você tem que viajar 5,
6 horas, né, para despachar. Aliás, quero aqui garantir uma coisa. Antes, né, nós vamos reativar esses voos para Campos e para Macaé. E isso não é complexo. Precisa de ativismo governamental. E vou dizer como é que funciona. Ontem, voltou a voar a Gol, começou o seu ramo internacional no aeroporto do Galeão e um voo direto Rio-Nova York. Sabe como é que a gente fez isso? Eu, como prefeito, chamei a Gol, falei, vem cá, eu te garanto que tem demanda, né? Vai ficar cheio o voo, mas qual é o custo para você pagar um voo para Nova York? 70% de ocupação. Eu falei, tudo que tiver abaixo de 70%, a Prefeitura do Rio dá inteira. Vou fazer a mesma coisa no Estado, porque não é admissível que uma cidade com a importância de Campos, né, de Macaé, com as atividades econômicas que tem aqui, com Porto do Açu, com polo de óleo e gás, com tudo que essas cidades representam, você não tenha voos diários para cá. Né? Então, isso é uma garantia que eu quero dar, porque é isso, é muito importante. Né? O desafio, a oportunidade que Campos tem com o Porto do Açu, óbvio que isso vale para São João da Barra, vale para São Francisco, mas para Campos, que é a cidade que tem capital humano, universidades, né, escolas de qualidade, enfim, todos esses ativos que Campos tem, né, é muito importante o Porto do Açu, é uma oportunidade, então a gente tem que começar a criar as condições. Né, outro dia eu estava visitando o Porto do Açu, o CEO lá da empresa me disse, Eduardo, a gente tem dificuldade às vezes de trazer, porque o cara 6 horas de carro, né, se tiver que trazer um grupo grande, não dá para ir de helicóptero, fretar jato, aumenta o custo, então a gente precisa de voo direto para Campos, né, conectando com o Santos Dumont, com o Galeão, seja lá o que for necessário, e nós vamos fazer isso, pode ter certeza. Cara, e é importante, eu não vejo a mobilização do Porto, e eu digo Porto mesmo, da gestão portuária aqui nossa, ontem teve até um workshop, justamente para brigar por isso, para fazer para ter uma corrente, porque assim, não é... Falta. Não é fácil, não é brincadeira. Falta gestão no governo do Estado. Aí eu vou fazer um testemunho favorável aqui ao Vladimir. Né? Vladimir várias vezes me procurou tentando ajuda e tal, mas é óbvio, o governador é que tem esse papel, né, de usar a sua força política, a sua capacidade de diálogo para procurar a Gol da vida, a Azul da vida, a TAM da vida, seja lá quem for, estabelecer essas parcerias. Né? Esse próprio potencial do Açu, eu tive nessa visita que eu fiz ao Açu, eu falei, a gente precisa entender que vocações... A de Campos é mais óbvia, dado o protagonismo da cidade, dado tudo que Campos representa, dada a qualidade do capital humano, que esse é o grande ativo, tá? Uma maravilha a cana-de-açúcar, uma maravilha o óleo e gás, maravilha isso aqui, não, mas Campos tem uma coisa chamada capital humano, gente qualificada, universidade, centros de pesquisa, bons hospitais, boa educação. Então, isso significa uma oportunidade. Por que o sujeito que é o alto executivo de uma empresa do Porto do Açu tem que ficar com a família no Rio, né, e fazendo bate-volta para cá? Por que ele não pode se mudar para Campos? Por que São Francisco, com suas praias, não pode virar uma espécie de Barra da Tijuca do Porto do Açu, né, para estabelecer ali? Por que São João da Barra leva com isso? Então é muito importante a gente, né, ter essa visão. O impacto do Porto do Açu é inestimável, é um negócio incrível, é um ativo para a região, mas a gente tem que pensar, além de trazer divisa, além de trazer royalty, além de gerar essas riquezas, que, na minha opinião, o grande desafio de Campos, e perdido, né, a gente tem que admitir isso, independente aqui de posições políticas, Campos recebeu um volume de royalties de petróleo absurdo e faltou esse plano estratégico. O que a gente quer ser quando crescer? Porque um dia acaba, e acabou. Acabar totalmente não acabou. Mas aquela fartura que foi jogada pelo ralo, né, ela não teve essa preocupação de se ter uma reflexão estratégica sobre o futuro da cidade. Eu diria o seguinte, Macaé absorveu com muito mais competência isso. Você vai vendo a quantidade de empresas instaladas e estabelecidas em Macaé, você vai vendo, enfim, as pessoas, no caso de Macaé, os altos executivos moram muito na cidade, não fica no bate e volta com o Rio. Então, o desafio de Campos, isso eu vou me dedicar muito, é o seguinte, essa é uma cidade muito importante. Ela está, né, além de estar entre os maiores mercados consumidores do Brasil, dispõe de uma infraestrutura. Agora tem a estrada de ferro 118, vindo de Vitória para cá.
Eu estou até brigando para ela ir também em direção à Baixada, mas para Campos, para o Porto do Açu, isso já é uma conexão incrível, né? Então tem um conjunto de oportunidades em Campos que não podem mais ser desperdiçadas. Infelizmente, governantes, eu quero de novo fazer ressalva em relação ao Vladimir Garotinho, que não me apoia, tá? O Vladimir não vota em mim, não é do meu partido, mas eu vi o esforço dele, né, de fazer essa reflexão. Vejo no Fred Paz, você me dizer o sobrenome dele, vejo no Fred Paz esse esforço, mas tem que admitir que no passado não teve isso. Né? Era o dinheiro gasto de maneira irresponsável, fins eleitoreiros, a gente via como é que eram as campanhas aqui, né? Já deu muito escândalo, né? Então aquele dinheiro sem se pensar estrategicamente no futuro da cidade ou da região. Então você pode ter certeza que a gente vai trabalhar nisso, e é um papel de coordenação do Estado. Como é que integra essa grande Campos aqui? Deixa eu trazer o bom dia do Everton. Se você não botar o Everton para falar, não paro de falar. E ele aqui. É flamenguista. A primeira coisa que a gente cobrou aqui foi o estádio. Defeito. O problema é o seguinte, flamenguista... Olha lá, ele não... Everton, flamenguista é o seguinte, eu tenho uma dor na minha consciência, um sofrimento, mas isso mostra como eu sou um homem público dedicado, né, de ter viabilizado esse terreno para vocês. Agora, flamenguista é uma desgraça, porque eu passo o dia inteiro me perturbando. Então, ando pelo estado do Rio de Janeiro, fazendo a minha campanha com toda a minha humildade, de um vascaíno sofrido, né, porque está difícil. Meu filho está estudando fora. Me ligou segunda-feira e falou: pai, eu tinha que ter nascido no Brasil. E vascaíno, porque eu nunca vi título nenhum, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, então, flamenguistas, eu fiz o que eu podia. Agora vocês vão cobrar do BAP essa história de estádio novo para vocês. É bom ter estádio, como vascaíno eu posso falar isso para vocês. Ter estádio é bom demais. Laranjeira também é estádio, né? Pode. E aliás, o palco da primeira. Deixa eu trazer o bom dia aí de o sujeito queria chamar o Laranjeira de estádio, né? A Gávea tem estádio também. É uma beleza. Vai lá. Aqui, o Everton, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela sua presença, sempre bom contar com você aqui. Bom dia, Eduardo Paes, bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Prefeito, agora a gente... Tá chegando esse sinal para mim aqui não? Por quê, Beto? Vê se tá ok aí esse microfone aí. Não tá não. Vê lá, Beto, para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Vamos falar, enquanto o Beto vê lá, deixa eu falar. Você falou em várias situações, Eduardo. Vê se o plugzinho dele tá ligado aí, que costuma alguém passar a mãozinha. Não. O on e off. Tem um tal de um on e off aí, já viu? Liga e desliga. Liga e desliga que é duro. Vê agora aí, Everton. Alô. Tô falando? Vamos lá, bom dia. Tava desligado? Tava. Voltando, né? Voltando à fita. Bom dia, prefeito. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Prefeito, agora falando um pouco da questão estadual, essa crise institucional que a gente vê no Rio de Janeiro, a gente tem uma série de fatos, desde a saída de Pampulha, com a prisão e o afastamento de Rodrigo Bacelar, o Castro que renuncia, a chegada de Ricardo Couto, a gente tem essa operação 1 em Carne, que vem fazendo uma devassa na Alerj, e esse desencadeamento de fatos produziu uma situação inédita, né, que é o desembargador assumindo como governador do estado. Qual a sua avaliação sobre essa situação? O que você tem a falar sobre a classe política do estado do Rio de Janeiro? Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Porque, primeiro, é óbvio que nós que acreditamos na democracia, no voto popular, e nos colocamos, né, nos pleitos eleitorais, não podemos estar felizes com uma situação dessa. Não é normal um interventor, né? Eu reconheço o esforço do desembargador Ricardo Couto, o trabalho que ele vem fazendo, muito importante para o Estado. Mas a razão disso não é uma intervenção do Supremo na política fluminense. A razão disso é que a cadeia, e aí eu não estou falando da cadeia padrão Bangu, a cadeia sucessória, essa máfia, e eu chamo de máfia, tá? Essa máfia, ela desfez a cadeia sucessória. Então, como você disse, estava tudo pronto, até 6 meses atrás, 8 meses atrás, para o meu adversário nas eleições ser o Rodrigo Bacelar. Né? Eles montaram tudo, pressionaram, chantagearam o Thiago Pampolha, que era o vice-governador eleito, deram lá um prêmio de consolação, o Cláudio Castro ia renunciar para o Bacelar assumir. Né? O problema é que no meio do caminho eles esqueceram que eles tinham comprado a eleição de 2022, né? Com a tal da CEPERS.
Fora as roubalheiras todas que já eram meio públicas e notórias e todo mundo sabia que era uma questão de tempo. Ambos são condenados, o Bacelar é preso. Se o Bacelar não tivesse sido preso, nós estaríamos hoje, meu adversário seria ele. Essa turma se faz representar pelo Bacelar, era ele, o outro que foi preso também por ligação com o Comando Vermelho, o Thiago Rangel, né? Era essa gente que ia estar disputando a eleição contra mim. Cláudio Castro, senador, era essa trama que eles montaram. Então, o nível de vulgarização, de desrespeito às instituições foi tão grande que, a partir de uma ação movida pelo meu partido, né, pelo PSD, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem, olha, essa cadeia sucessória se rompeu, né, nós defendemos eleições diretas, né, para que... Absurdo, você vai deixar uma máfia como a da Alerj. De novo, eu não estou aqui generalizando, é óbvio que tem bons deputados, boas deputadas, tem uma querida deputada aqui pertinho, a nossa Carla Machado, que é uma mulher trabalhadora, séria, então tem bons deputados e boas deputadas. Aliás, um abraço para a Carla, que ontem perdeu o pai dela. Né? Eu tentei até chegar aqui em Campos ontem para ir dar um abraço pessoalmente nela, não consegui. Mas a Alerj eleger indiretamente o governador do estado para a máfia continuar, hoje eles se fazem representar pela candidatura do Douglas Ruas. Né? A candidatura que significa esse grupo. Tentam esconder o Cláudio Castro, nunca tive nada a ver com o Bacelar. Thiago Rangel, imagina, se eu sabia quem era. Né? A partir de ontem ou anteontem, eles vão dizer que o Canela também era um personagem que eles não faziam ideia de quem era. Mas é tudo farinha do mesmo saco. Né? Enfim, eu tenho, olha, eu quero até dizer aqui, eu não gosto de fazer política agredindo os indivíduos. Mas o que nós estamos vendo no Rio é uma mudança de patamar. Né? Você tinha, historicamente, você pega as 5 prisões do Garotinho, colarinho branco. As prisões do Sérgio Cabral, colarinho branco. Agora não, agora tem uma gente que rouba, colarinho branco, né? Que é o sujeito que toma dinheiro de empreiteira, de fornecedor e tal. Agora não, agora é ligação com o Comando Vermelho. Ah, o Bacelar, ele anda por aí de fuzil. Aliás, eu vinha dizendo isso, tem gente andando de fuzil, né? Mas ele domina uma comunidade? Eu acho que não. Quero crer que não. Agora, é conivente. Né? Como é que você tem um deputado notoriamente envolvido com crime organizado, o tal do TH Joias, e você não só permite que ele esteja no ambiente da Alerj, porque no ambiente sério, o Conselho de Ética é acionado, um presidente líder caça o mandato. Olha para a Câmara do Rio. Teve um vereador que matou lá o enteado, né? O Henry, o Borel, né? Boniel, né? O presidente Carlos Caiado, presidente da Câmara do Rio, cassou o mandato. Teve outro que estava envolvido com assédio moral, sexual, sei lá, mas cassou o mandato. Né? Então, é assim que o parlamento se conduz. Você tem um deputado como o TH Joias, né? Veio, infelizmente, a falecer o deputado Otônio de Paula, pai. Né? Assume o TH Joias, uma Alerj séria, e diz, olha, vamos fazer aqui comissão de ética imediatamente. O sujeito é condenado, envolvido, ele é do Comando Vermelho. Ele era do Comando, todo mundo sabia. Aí não só você não caça, como vira amigo. Como passa a alertar o sujeito para os riscos que ele corre de ser preso pela Polícia Federal. Então o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro é uma situação anômala, é uma situação absurda. Esses caras, o crime, ele entrou no Estado. Né? Ele é quem comanda o Estado. O Cláudio Castro teve 5 secretários presos por envolvimento com milícia, bicho e comandos vermelhos da vida, né? Tráfico de drogas, que hoje, né, virou pouco para esses caras. Desses 5, 3 da área de segurança. Secretário de Administração Penitenciária do Cláudio Castro, em 2022, foi preso por ter ido conversar com o Fernandinho Beiramar. Foi no presídio de Bangu soltar o traficante Abelha. Isso foi divulgado em 22. E tinha um monte de gente apoiando o Cláudio Castro, inclusive figuras aqui de Campos. Quem é que o Bacelar apoia 22? Quem é que o Garotinho apoia 22? Cláudio Castro para governador. Né? Diante dessas evidências, né, que vinham lá de trás. O secretário de Polícia Civil do Cláudio Castro, também em 22, foi preso por ligações com o bicho. Né? E tinha um monte de gente aqui, em outros lugares do estado, apoiando o Cláudio Castro. Estava evidente. Por isso eu apoiei a candidatura do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.
nas eleições de 22, né? Porque era uma alternativa de boa gestão no Estado, sem envolvimento com crime, né? Então, e agora você tem um novo chefe de Polícia Civil, não foi preso, mas é envolvido em lavar dinheiro, posto de gasolina. Aliás, chefe de Polícia Civil indicado pela Assembleia Legislativa. Aliás, esse é um recado que eu quero deixar aqui muito claro. Todo deputado que me apoia, e aí principalmente os que não me apoiam, sabem que polícia no meu governo não vai ter envolvimento com política. Nenhum deles, nenhum prefeito, o senhor Fred Paz sabe disso, não acho que ele me ligaria por isso, mas sabe disso. Os deputados que me apoiam, a senhora deputada Carla Machado sabe disso, né, que não vai poder me ligar para dizer, eu acho que tal comandante de batalhão tem que ser fulano de tal delegado de polícia. Isso destruiu as forças policiais no Estado. Aliás, a gente precisa urgente, né, nós vamos pactuar que secretário meu de segurança, comandante de polícia militar e chefe da Polícia Civil não poderão ser candidatos. Quero falar sobre segurança. Eu vou fazer o jeito de botar o título em outro Estado. Prefeito, aqui em Campos a gente teve um caso da comandante do 8º Batalhão que ficou um mês. Não ficou nem um mês. Foi nem um mês. Foi troca do comando, trocou o Cláudio Castro trocou em 7 anos de governo, 8 ou 9 vezes secretário de Polícia Civil. Deixa eu falar sobre segurança, eu acho que, aliás, esse tema, para nós, fluminenses, e para os cariocas, ele é mais caro do que o carrinho de supermercado, que é decisivo em praticamente toda eleição. Deixa eu só apontar umas coisinhas aqui, se você me permite. Fica à vontade. Todos os nomes citados aqui pelo senhor têm o direito de estar, que não é direito de resposta, tem o direito de estar aqui numa outra oportunidade e usar o espaço do programa. Isso. Tem alguns que não vão poder. Assim. Né? Acho que é difícil porque estão com restrições. Mas... Outros já passaram por restrições, mas nada impede que em breve passem de novo. Mas enfim. Ele não pede. Mas olha só, a gente tem. Outra coisa que o senhor não pode negar é que nós temos uma Constituição no Estado. Eu sou o sujeito que eu faço debate político. Mas eu acho que a gente chegou num nível no Estado do Rio, né, que, sabe, está na hora de dar um basta. A gente não pode acreditar nos mesmos enganadores de sempre. Essa gente já teve oportunidade de governar o Estado. Ou governaram lá atrás ou estão governando agora. Eles já tiveram possibilidade de mudar a política fluminense, não mudaram. Elegeram o Sérgio Cabral, o Cláudio Castro, o Wilson Witzel, é verdade. Lamento informar, hoje estão xingando, mas elegeram, apoiaram. Né? Eu não estou dizendo depois, né, eu disputei contra o Sérgio Cabral, me aliei também, apoiei-o na sua reeleição, né, enfim, isso faz parte, mas você não pode insistir no erro. Raro é humano. Você não pode insistir no erro. Eu fiz um esforço na política carioca, né, de colocar políticos que significassem uma mudança geracional e de práticas. O prefeito do Rio de Janeiro não é meu filho, né, não é meu parente, é um jovem quadro político que muda as práticas da política fluminense, o Eduardo Cavalieri. Né, o Renan Ferreirinha, o Daniel Sorães, são quadros políticos que a gente foi formando para ver se a gente muda essas práticas da política fluminense. Eu não contesto a política, eu sou político. Políticos podem ocupar espaços de poder. Eu, como prefeito do Rio, 4 vezes, os partidos que me apoiaram ocupam espaços de poder. Se eu for eleito governador, isso vai acontecer. Agora, não dá para o governo ser saqueado, feudos isolados, se sentir dono daquele espaço de poder. Isso aqui não é aceitável. E não dá, e aí você me permite um cidadão comentar, não dá para o próximo governador ser pior do que o anterior. Nós estamos enjoados disso. Sim, assim... O que eu quero te perguntar é o seguinte, claro. Desculpa, perdão, eu interromper seu raciocínio. Não, acho que a estrela aqui é o convidado, sempre. Nós só tentamos não atrapalhar. O problema é que a gente atrapalha muito. Vamos lá. 2 coisas, só pontuar aqui o seguinte, nós temos uma Constituição Estadual, você conhece bem, e você disse que não existe uma Assembleia fazer votação indireta para a escolha do governador. Está na Constituição, caso haja vacância dos poderes. Sim, mas a Constituição tem cláusulas pétreas e ela tem fundamentos básicos que diz o seguinte, né, você tem que respeitar a lei, você não pode desviar recursos, né, você tem bases que fundamentam o direito administrativo, o recato parlamentar, né, isso tudo também tem que ser respeitado. Então, assim, aliás, a Constituição deixa muito clara,
na maneira como se deu a cassação do Cláudio Castro, e evidenciada a forma que ele anuncia sabendo da cassação, que ele é uma fraude à lei eleitoral. E a lei eleitoral, a Constituição do Estado, estabelece que, nesse caso, é eleição direta. Então, a eleição, não tem dúvida, do ponto de vista legal, a eleição era direta. Né? Porque o sujeito, às vésperas de ser cassado, renuncia. Aliás, ele explicitou isso. Sim. Em diversas entrevistas, matérias jornalísticas, ele disse, não, vou renunciar para eu não me tornar inelegível. Né? Ou seja, houve uma fraude ao devido processo legal ali, já iniciado o processo contra ele. Que, aliás, demorou demais. Né? Então, eu não tenho dúvida, do ponto de vista da legalidade, né? Está certo, tem que ser direta. Do ponto de vista da legalidade, no momento em que há a cassação, a cadeia sucessória estava rompida. Porque o presidente da Assembleia Legislativa era um presidiário, Rodrigo Bacelar, que não poderia assumir. Portanto, quem estava no comando do Estado no momento da cassação era o presidente do Tribunal de Justiça. Portanto, essa é a regra que deve valer. Eles estavam doidos para tomar o Estado de volta, provavelmente para fazer outro CEPERJ. Provavelmente para, provavelmente para viabilizar recursos, sair comprando o prefeito por aí, porque eles maltratam os prefeitos, maltratam. O que eles fizeram com o Vladimir aqui, aquela vergonha na área de saúde, tirar recursos, eles fazem com prefeitos pelo estado afora, prefeitos numa situação muito mais difícil do que o prefeito de Campos, que tem capacidade de vocalizar, que tem uma prefeitura mais estruturada, uma cidade maior. Tem a questão do DR, que também entrou com a estrada dos ceramistas e não terminou a obra até hoje. Os caminhões passarem no centro de Campos. Você é de Talva, não é isso? Sim, eu moro aqui há 30 anos. O Léo Pelanca não me apoia. Mas o Léo Pelanca precisa do dinheiro da saúde, eles não passam. Né? Agora, com o governador interino, estabeleceu um critério republicano. Eu estou citando um caso menor. Daqui a pouco você vai estar lá nos ceramistas, você vai ouvir isso. Os caras têm que passar pelo centro por conta de política. É isso. Só por isso. Vamos lá. Mas o que acontece? Tem 25 bi de venda da SEDAI para investir. E já aí, acabou, né? Já, imagina. E aí entra o STF. Vou lembrar uma historinha aqui. É historinha. Depois você confirma se foi ou não. Se foi verdade ou não. Porque assim, cara, jogar bola é uma coisa. Falar de jogar bola é outra. Ser político é uma coisa, falar de política é outra. Ser candidato e testar na urna é outra coisa muito, muito, muito diferente, muito complicado. 2008 tem uma história de que Gabeira ganharia a eleição, mas Cabral te deu uma moral puxando aquele feriado do servidor para uma segunda-feira e tirou os eleitores de Gabeira das urnas. Essa é a história, não sei se isso... tá assim, numericamente, o Luiz não está aqui hoje, ele é o fera dos números, mas numericamente a Zona Sul teve 27% de abstenção, a Zona Oeste hoje você domina, vamos lá, teve 17% de abstenção. Não é verdade, né? Esses números na prática isso não funcionou. Porque é uma leitura muito fria dos números do Rio, de quem não conhece a cidade. Nas urnas é diferente. Vamos lá, é de quem não conhece a cidade. Né? Você tem áreas da cidade, Zona Sul não quer dizer só que é rico, né? Preciso dizer lá que você tem uma Rocinha na Zona Sul, você tem um Vidigal na Zona Sul. Então, primeira coisa é essa. Tijuca tem um complexo de comunidades. Não é Zona Sul, mas é, né, a área de planejamento 2, né? Enfim, aí um pouco da geografia carioca, que é uma desta parte, entendo mais do que ninguém. Então, eu não acho que tenha interferido. O que derrotou o Gabeira ali, ele vinha nessa onda, né? De fato, eu ganho a eleição no primeiro turno, quer dizer, eu saio na frente do primeiro turno, mas ele veio ali crescendo e teve uma onda, né? Artista e tal, e tinha uma musiquinha boa, era Caetano Veloso, enfim, era um negócio. Eu acho que o grande problema da eleição do Gabeira, né, foi que ele chamou os cariocas do subúrbio de ignorantes, despreparados. E óbvio, quando ele falou isso, no mesmo dia estava lá em todos os carros de som que a gente tinha na campanha, no subúrbio, dizendo o seguinte: fale do subúrbio, quem quiser falar, mas é no 15, na época meu número era 15, 55 que o Rio vai votar, sou suburbano, com muito amor, eu sou Eduardo Paz, é com ele que eu vou. Então, assim, eu acho que a razão da derrota... Isso foi em 2008, a razão da derrota do Gabeira, né, foi política. Ele, de fato, né, e é uma pessoa que eu respeito, tenho guardo com ele a melhor relação, somos amigos, diria até, né, tenho certeza que ele vai votar em mim nessa eleição,
Mas ali o Gabeira representava aquilo que era, de fato, uma área mais nobre da cidade. E eu governo sempre para quem precisa mais. Porque assim, só para concluir esse raciocínio aqui, eu, como prefeito, eu amo todos os cariocas, mas o morador da Zona Sul, da Barra, das áreas mais nobres da cidade, precisam menos de mim. Então, de fato, quando você for ao Rio, você vai ver que os meus BRTs todos são na Zona Oeste, na Zona Norte, que a maior quantidade de clínicas da família, de obras de realização, são para quem mais precisa. Né? Esse é o meu esforço permanente. Eu vou ser, se for eleito governador do estado do Rio de Janeiro, eu já posso te afirmar aqui uma coisa. Ao contrário de todos os governadores que passaram por aí, primeiro eu não preciso provar mais nada para os cariocas. Na condição, não de se for eleito fazer, fala na condição de planos, isso, de ideias, solução para um problema. Calma, eu estou aqui sendo conceitual, sim. Por favor. Né? Em sendo eleito, eu vou governar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, eu sei mais do que ninguém, a prefeitura, ela é óbvio que ela não tem dinheiro sobrando, mas ela se vira. O que aconteceu com a saúde de Campos acontece com a cidade do Rio em todos os meus mandatos de prefeito. E mesmo assim eu municipalizei 3 hospitais estaduais. Então é o seguinte, a cidade do Rio vai precisar de mim para uma coisa: segurança pública, como o estado todo precisa e como a região metropolitana precisa. Agora, eu já avisei o prefeito Cavalieri, teatro municipal vai virar municipal. O Carnaval do Rio, ao invés de botar 60 milhões, ninguém aqui tem dúvida que eu gosto de carnaval, ao invés de botar 60 milhões no Carnaval do Rio, eu vou mandar para Saúde de Campos, no norte e noroeste fluminense. Eu não vou pagar show de Lady Gaga, Madonna e Shakira. E ninguém que tem dúvida que eu sou a favor desse show, mas é papel do prefeito do Rio. Eu não vou ficar fazendo obra de pavimentação e de pracinha na cidade do Rio, né? Porque esse é papel da prefeitura. Então, quem eu vou governar, da mesma maneira como eu fiz quando eu era prefeito, as áreas mais pobres, por isso, votam em mim, por isso me dão o maior número de votos, eu vou governar para quem mais precisa. E quem mais precisa, no caso do Rio, é a região metropolitana e o interior do estado. É isso que eu vou fazer. Só trouxe 2008 para fazer um paralelo no que está acontecendo agora nessa crise institucional em que o STF bota o pé, você até contesta e você vai poder falar sobre isso, o STF bota um pé pesado no Estado. Cara, assim, o Rio, olha só, por que nós não temos então eleição direta? E aí a conversa é de caso do Rio. Deixa eu terminar essa pergunta, por favor. Que aí você pode explicitar isso e acho um momento interessante. Porque aí a conversa é de que todo esse processo tem o interesse de te ajudar numa eleição. Olha porque só, você tira... Eu não sou o único adversário do establishment. Né? Uhum. Temos aí, aqui em Campos, o ex-governador Garotinho é candidato. Né? Tem lá o sujeito do MBL, tem o sujeito do Novo, tem um candidato do PSOL. Então é para ajudar a oposição. Eu acho que é o seguinte, na hora que você tira os vagabundos, as patas deles do poder, você torna a eleição mais equilibrada, mas a eleição é para ser equilibrada. É óbvio que quem disputa a reeleição tem uma vantagem competitiva. Reeleição é um recall. Se você está fazendo bem ao seu povo vai lhe dar mais 4 anos. Então você está sendo analisado. Agora essa gente não. Então, de fato, com as práticas deles, com o nível de máfia, de roubo, de absurdos que acontecem, que essa gente compra eleição, é óbvio que torna o jogo mais equilibrado. Agora, não é em meu favor. É em favor meu, da candidatura do ex-governador Garotinho, da candidatura do sujeito do Novo, do William Siri, do PSOL, até o ex-juiz Witzel é candidato. Vai ser divertido disputar essa eleição. Vai ser divertido disputar essa eleição com esses personagens todos de 2018. É curioso, porque todos eles ficavam me atacando em 2018, dizendo que não sei o que, Sérgio Cabral. Tudo foi pra cana depois. E eu continuei ganhando a eleição. Eu falo em você porque você é aliado de Lula. E por último, uma das... e que não é nada ilegal, o Dino, ministro do Supremo, pediu vista do processo, o que dá uma condição... Mas a decisão, olha só, não gente, é ilegal essa... Não, tá, gente? Isso olha só, gente, aí a gente... Eu não vou desrespeitar eu não vou desrespeitar ministro do Supremo, né? Isso é procurar cabelo em ovo? Tipo assim... Olha só,
Olha só, eu acho que... É para te atacar diretamente sem que haja um motivo? Posso ser muito honesto? Estou nem aí. Importante para mim é que fique claro que eu sou contra essa gente. Importante que fique claro que eu não apoiei o Cláudio Castro em 2022 para ser reeleito. Né? Importante é que fique claro que eu não apoiei o Witzel. Eu perdi para o Witzel. Eu perdi para o Cláudio Castro. Eu disputei contra essa máfia. É importante que fique claro que a população entenda que essa eleição não é sobre o presidente do Brasil. É sobre o governador. Quem vai governar o Estado é o governador eleito. Ou eu vou culpar o Bolsonaro porque ele elegeu o Witzel e o Cláudio Castro e o Crivella na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem culpa dos roubos deles? Não. Mas quem apoiou, quem inventou o Wilson Witzel, o Cláudio Castro e o Crivella como prefeito do Rio foi o Bolsonaro. Agora, não é o Bolsonaro que sentou na cadeira. Não foi ele que fez essas vagabundagens. Então eu não posso acusá-lo disso. E se amanhã ele elege o Douglas Ruas, essa gente que diz, aí fica tudo... Né? Eu me lembro daquele vídeo, coisa ridícula, um tremendo jegão daquele juiz. Não, porque eu sou o Bolsonaro. Olha só, eu com todo respeito, eu não sou do mesmo partido do Lula, não sou afilhado do Lula e não dependo de ninguém. Meu nome é Eduardo Paes e quem governa e quem manda no meu governo sou eu. Eu vou votar no presidente Lula porque ele me ajudou muito como prefeito do Rio, eu sou uma pessoa grata. Né? E tenho certeza que se for eleito governador, ele vai me ajudar como governador do Estado, trazer investimento, trazer recursos para cá, e eu sou bom de arrancar dinheiro dele. Agora, quem vai mandar no meu governo sou eu. Né? Eu fui 4 vezes prefeito do Rio de Janeiro. Né? 4 vezes prefeito do Rio de Janeiro, e quem mandou fui eu. Né? Não deixei ninguém meter o bedelho. Nem quando eu tinha aliança lá com o Sérgio Cabral, não teve história dele na cidade, prefeitura do Rio. Então, essa é a minha diferença. Né? Eu mando, faço gestão, faço política de maneira correta, adequada, como deve ser, e toco o governo. Eu nunca tive... Eu tive um caso de secretário que desviou, e eu meti o dedo na cara dele e disse, vagabundo, pague pelos seus erros. Está cheio de gente aí, de ex-governante, que teve secretário, inclusive da área de segurança pública, preso por conivência com crime, não vou fazer nenhuma acusação, mas vale a pena pesquisar, e que o sujeito não continuou amiguinho. Eu não tenho compromisso com vagabundagem. Então, o sujeito, o Eduardo não é leal. Eu sou leal, sim, ao eleitor e a projeto político. Se quiser fazer besteira, não, Sérgio Cabral, não sei o que eu vou fazer se o sujeito roubou. Você é leal? Né? O seu secretário de obras foi pego desviando. Pau nele, cadeia, cana, eu não tenho medo de dizer. Agora eu quero dizer, eu vou colocar nessa eleição, vou colocar certos nomes e vou perguntar assim, e tal pessoa, o que você pensa dele? Foi preso, condenado e fez tal desvio? Duvido que fale mal, porque está comprometido. Essa gente está comprometida, vai ser divertido, né, a gente ter esse Wilson Witzel, porque esse jeito se dizia Bolsonaro. Passou um ano, ele estava querendo enfiar o Bolsonaro na morte da Marielle, de maneira injusta. Passou um ano e meio, ele estava roubando na Covid. Essa é que é a verdade. Saúde do povo. Né? Então, não é o Lula e o Bolsonaro, o Caiado, que aliás é até o candidato do meu partido, né? O Zema, eles não vão governar o Estado do Rio. Quem vai governar o Estado do Rio de Janeiro é o governador que a gente eleger. E está na hora da gente fazer mudança, mas mudança com previsibilidade. Eu tenho meus defeitos, já cometi erros, mas aqui tem um gestor, né, que quando teve oportunidade de fazer, fez e muito pela cidade do Rio de Janeiro. Fez e muito pelo povo da cidade do Rio de Janeiro. Adoraria já ter feito pelo Estado. Eu te garanto que o Estado não ia estar dessa maneira se eu tivesse ganhado em 2006 contra o candidato da turma daqui, que votou no Cabral, que elegeu o Cabral, e se eu tivesse ganhado do Witzel em 2018. Nós estávamos em outro patamar. Infelizmente eu não ganhei. Mas você sabe por que eu disputo essa terceira eleição? Sabe por que eu renuncio a 3 anos de mandato de prefeito? Porque eu tenho certeza que dá para mudar. Eu tenho certeza que o Estado tem jeito. Eu tenho certeza que o povo não precisa ficar passando pelo que está passando em segurança, saúde, abandono, desinvestimento. Isso não precisa estar assim. Fora a roubalheira toda e envolvimento com o crime. Partindo um pouquinho para a questão eleitoral, a gente tem uma eleição que, na última pesquisa Ideia, Lula tem se distanciado de Flávio Bolsonaro, tem abrido margem, e tem um fato curioso, que na sua chapa
você apoia o Lula e a Jane Reis, da família Reis, apoia Bolsonaro. Como que está essa questão, essa resolução de apoios na chapa a governador? Sei lá, o Lula é contra o Flávio Bolsonaro e eu sou a favor do Rio. O que eu vou fazer? O Washington Reis é uma liderança importante do estado do Rio de Janeiro, um político entregador, né? Um político que faz, que realiza. Né? Eu chamo, para mim, num processo eleitoral, se dá sinais, mensais. Eu chamei uma mulher evangélica, conservadora, da Baixada Fluminense, para ser minha vice. Para ela ficar o dia inteiro me perturbando. Não esquece da Baixada, não esquece da Baixada, não esquece da Baixada. Então, esse é o sinal que eu dou. Eu estou querendo saber que ela vai votar para presidente. O presidente não vai ficar no nosso gabinete. Isso que eu estou querendo dizer, gente. Isso tudo é frufru de política. Pesquisa, eu não presto atenção em pesquisa nenhuma. Não me deprimo com pesquisa ruim, nem me animo com pesquisa boa. Se fosse para me animar com pesquisa boa, eu ia estar aqui igual um pavão. O eleitor não fica confuso, não? Porque tá lá, Lula, você... Mas que confusão, gente, repito aqui. O Estado é polarizado, o Brasil é polarizado. Mas as pessoas, você queria dizer que é polarizado, mas as pessoas são burras. O Brasil é polarizado. Então vota no seu presidente, eu vou votar no Lula. Quer votar no Bolsonaro, vota. Quer votar no Zé, vota no Ronaldo Cado, vota. Não vou mandar no voto dos outros. Eu sou candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Meu país é o Rio de Janeiro. Aliás, o presidente que for, eu vou me dar bem, porque eu sempre fiz isso. Né? Eu fui prefeito 4 vezes, passei por vários presidentes. Todos eu pedia Pix para ajudar a cidade do Rio de Janeiro. Seja quem for, eu vou pedir Pix para ajudar o estado do Rio de Janeiro. Não vou ficar brigando com os outros, gente. Não é meu papel. Mesmo o delinquente do Cláudio Castro, tirando o processo eleitoral, ele era o governador do estado. Você ia lá pedir Pix a Cláudio Castro? Não, porque a Prefeitura do Rio tem uma situação muito melhor que o governo do estado. Em geral, a Prefeitura do Rio sempre ajudou os governadores, né? Mas dialogava, como é que eu não vou dialogar? Vou ficar fazendo disputa ideológica por causa de política? Tem que governar junto. Eu aviso aqui, deixo claro, independente de apoio de prefeito ou não, vai apoiar fulano ou beltrano, né? Eu vou trabalhar junto com os prefeitos. Né? O Fred Paz é uma pessoa... Bom dia, meu primo. Deixa eu dar uma dica, me permite? Ao vivo mesmo, não tem problema não. Pode dar. Porque Fred, aqui em Campos, é o presidente da Câmara. Você falou que tem muito Paz. Frederico Paz. É isso aí. Então, quando você fala Fred... Eu estou com o coisa jogando presidente da Câmara. Não, você tá... Mas o Fred da Câmara é Fred... Rangel. Mas é parceiro também. Eu não sei se ele tem pai, mas... Tem um ex-presidente que era lá ligado ao... Frederico Machado. É isso. Irmão tá? de Carla. Não, isso deve ser isso é maravilhoso. Irmão de Carla é maravilhoso. A parte da Fred, esse aí é bom. Então, quando também, eu falar, gente, de Fred Paz, desculpa a intimidade, quando eu falar de Fred Paz, sabe que eu estou falando do prefeito. Mas quando você fala, as pessoas não ligam o nome dele. Você então, gente, prefeito Frederico Paz é o atual prefeito de Campos dos Goitacazes. Em razão da renúncia do Vladimir Garotinho. Né, ele saiu da prefeitura para ser candidato e pediu os votos para o Garotinho, que é candidato, para o Vladimir. Candidato a deputado federal. O outro não dá para pedir, porque eu não sou doido. Mas o Vladimir Garotinho é candidato a deputado federal, então ele renunciou. E a cidade de Campos tem um grande prefeito, Frederico Paz. Prefeito, dizem nos bastidores que você tem pulado o muro buscando prefeitos do PL para o seu apoio. Tem acontecido isso? Você tem pulado o muro para buscar os opositores? Não é o caso do prefeito de Campos, Frederico Paz, que ele é do partido da minha vice, do PMDB. Mas você está galanteando ele, não está? É óbvio. Né? Um homem sério, um sujeito que vem do setor privado, topa um desafio de gerir uma cidade como Campos, com os desafios de Campos. Né? Enfim, não é politiqueiro de plantão, não botou a família inteira na política, não é carreira dele ser político. Quando eu olho para Campos, o potencial de Campos, eu quero um prefeito com as características do Frederico Paz. Porque o Frederico Paz é um gestor. Né? E, como enorme sensibilidade política, aos poucos o povo de Campos vai sentir isso. Então é óbvio, eu vou trabalhar ao lado do Frederico. Não é porque ele não está me apoiando, sei lá, não declarou voto em mim, que eu não vou tratar bem, que eu não vou conviver bem, ou que eu vou ficar xingando os outros. Né? A política se faz com respeito, a gente tem um embate, tem os conflitos, mas eu não vou ficar aqui, né, atacando. Então, eu tenho toda a cidade que eu vou, fui prefeito 4 vezes. Toda a cidade que eu vou,
Se o prefeito não estiver me apoiando, ou estiver me apoiando, eu ligo para o prefeito, peço licença para entrar e me convido para tomar um café. Se quiser tirar uma foto e dizer que vota em mim, eu agradeço mais ainda. Se não, eu vou lá conversar, não é para tirar foto. É porque, se Deus quiser, em janeiro de 2027, é com eles que a gente vai mudar o Rio. É com eles que a gente vai ter que fazer saúde para o povo, é com eles que a gente vai ter que tirar essa vergonha que é o IDEB do Estado do Rio de Janeiro, penúltimo colocado no Brasil. É com eles que a gente vai ter que governar e mudar e melhorar a vida da população. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Né? Eu quero conversar direto com as pessoas. Eu aproveitei esses 2 meses e meio que eu estou desempregado. Né? Óbvio, eu fui deputado federal 2 vezes. Estou na minha 3ª eleição para governador. É óbvio que eu conheço o estado inteiro. Mas eu aproveitei esses 2 meses e meio para rodar com mais calma diferentes regiões do estado, ouvir mais, porque político tem mania de chegar nos lugares dizendo, essa é a solução para você. Né? Então, esse período pré-campanha, né, tem sido um aprendizado permanente, constante, conhecer, vou daqui no pessoal ceramista, tive conhecendo a indústria sucroalcooleira daqui, para ver como é que a gente avança, tive no Porto do Açu. Você vai, hoje vou na Lagoa Alta, Lagoa de Cima, vai virar Lagoa Alta, pronto, pode, eu não sou especialista, não sou gente, eu conheço bem a cidade do Rio de Janeiro com a pau na minha mão. Então, esse esforço meu é para isso, porque em geral o candidato aparece na cidade, puf, pipoca, pede voto e vai embora, de helicóptero, não, estou viajando de carro, se de vez em quando precisar de alguma coisa aérea eu faço, mas principalmente de carro, para poder conhecer as coisas, entender o que está acontecendo, né? Não é um lugar que quem não é de campo vá sempre. E me disseram que a Lagoa de Cima é um potencial turístico enorme. Né? Como é que a gente explora isso? Né? Aí, se eu venho em campanha, eu vou lá com carro de som, com vereadores da região, aquela gritaria, bandeirinha, não vejo lagoa nem de cima, nem de baixo, nem lagoa nenhuma. Né? Então, o meu objetivo é fazer isso, que eu estou fazendo na pré-campanha, é isso. E Campos eu vou vir muito. E tem a Lagoa Feia. Se você conhecer a Lagoa Feia também, é linda, é maravilhosa. Prefeito. Nada diferente. Trocou o chinelo pela botina, hein, prefeito? Tô. Eu virei E você sabe que agora esse negócio é o seguinte, aí os caras ficam irritados comigo. Né? Quem fica irritado? Os adversários. Outro dia veio ali o presidente do PL e disse que estava irritado, que se irritava toda vez que eu me via andando de cavalo. Eu falei, primeiro fala português direito, andando a cavalo. Né? E segundo o seguinte... Eu estou fazendo esse esforço. Eu não nasci na roça. Eu nasci na cidade grande. Adoraria já estar governando para o estado do Rio de Janeiro e conhecendo a produção rural incrível desse estado. Então, o que eu fiz nesse período foi conversar com um produtor de leite, pequeno produtor de leite. Aí, óbvio, não fui bem sucedido na tentativa de tirar leite da vaca. Uma tragédia. Né? Enfim, agora sou obrigado a saber tirar leite de vaca. Né? Então, tenho conhecido a produção agrícola, o que acontece em São Francisco, né, com a produção de abacaxi, o que acontece pelo interior do estado, né, o que acontece, como é que eu vou ser especialista em setor sucro, uma usina de cana-de-açúcar lá, né, visitei, amanhã tem uma nova reunião bem cedinho, antes de ir embora aqui para Campos, é uma oportunidade, e eu me tornarei um governante melhor, se na cidade do Rio, que eu fui 4 vezes prefeito, tem coisa que eu aprendo todo dia, imagina no estado todo. Então eu não tenho problema em dizer isso, não. Fora as novidades, aquela do som na praia é sensacional, do lixo que você foi na casa do cara levar também uma multa para ele. Aí era no meu papel de prefeito. Deixa eu trazer a pesquisa para estado, governador, e eu quero entender esse processo, porque você, com essa questão de gestor que você tem aparecido muito bem nas pesquisas e não tem surgido um segundo nome que encoste ali nos seus números. Como eu disse, eu repito, o especialista em números aqui é o poeta Aloysio Abreu Barbosa. Ele é que faz essas pesquisas todas aqui, destrincha, fica fácil para a gente entender. Num cenário aqui feito numa pesquisa pelo Instituto Paraná, só para a gente conferir aqui, ó, essa foi a Quaest, foi uma das últimas que tem aqui, Posso facilitar? De 4 de outubro... Posso 4 de outubro é muito tempo. Te mandei o link aí, Nogueira. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Deixa eu facilitar a tua vida. Peraí, calma. Deixa eu facilitar. Olha só, eu não quero tirar o emprego do Aloysio. Eu não entendo nada de pesquisa. Como é que eu faço eleição? De verdade. Uma das razões de eu ganhar do Gabeira foi essa.
qualquer pessoa em 2008 diria: o Gabeira vai vencer. E eu, como não entendo nada de pesquisa, não presto atenção, não me deprimo com notícia, com pesquisa ruim, não fico de salto alto com pesquisa boa, toquei a vida. Esse papel é do Aloysio vir aqui analisar pesquisa, eu não sou analista de pesquisa. Mas analisa o seu desempenho. Não, mas eu não quero saber do meu desempenho. Meu desempenho é o seguinte: eu quero fazer propostas para o Estado. Aí depois aparece outro ítalo aí, você toma um susto. Eu vou fazer o quê? Ué, eu vou fazer o quê? Se o povo do Estado quiser eleger outro ítalo, eu só posso lamentar como cidadão. Porque o que eu quero entender é que... Não, está muito bem. O que eu vejo, o Eduardo está liderando. Gente, olha só, eleição não é sobre isso. Eleição é o seguinte: está aqui uma pessoa que, quando teve oportunidade de governar, governou bem. Está aqui uma pessoa que não depende de Lula, de Bolsonaro, de vovozinha, nem tem rabo preso com ninguém. Está aqui uma pessoa que sobreviveu a todos esses processos em cima de políticos fluminenses e não foi preso, não foi condenado, não foi nada. Né? O resto, todo mundo cheio de cana aí na ficha para mostrar. Está aqui uma pessoa que está há muitos anos na vida pública e que não transformou a política numa empresa familiar. Né? Minha família é muito bem sucedida, graças a Deus. Meu pai era um advogado muito bem sucedido, meu irmão é sócio de um banco muito bem sucedido. Desde antes de eu entrar na política, tudo isso, não precisa ficar aí pedindo nhenhenhé. Então, assim, está aqui uma pessoa que quer transformar o Estado, né? Que não precisa da política para viver. Eu quero mudar a vida das pessoas. Né? Alguém que se dedicou àqueles que mais precisam. É isso que eu quero fazer para o Estado. Né? Dá para levantar minha ficha. Então, pesquisa para mim é irrelevante. Né? Eu podia ficar aqui, o Paraná, me mandaram aqui agora o link. Paraná me deu 53%. 50,7%. Isso aí dava 70%. Eu não vou ficar acreditando nisso. Né? O nome já é de Paraná, não é nem do Rio. Então, mas eu tenho que falar essa pesquisa para te fazer a minha pergunta e fechar aqui. Na pesquisa do Instituto Paraná, você aparece aqui, como eu dizia, para a eleição de 4 de julho, essa de outubro, essa foi 4 de julho, 50,7%, cresceu de 48 para 43. Você mantém aqui uma margem de 36,9 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Douglas Ruas, que cresceu de 12,6% para 13,8%. Depois vem nenhum, isso numa estimulada de primeiro turno. Depois vem nenhum, outros, Garotinho aparece com 9,8% e não sabe, não respondeu, com 4,6%. A pergunta é, o que é importante no primeiro turno? Popularidade e trabalho para você chegar lá no eventual segundo turno. Eu quero saber se vamos ter segundo turno pelas pesquisas, e se tiver segundo turno, quem você imagina nessa corrida aqui que segue? Eu não quero tirar o trabalho da Aloysio, eu não sei se nenhum. Eu respeito todos os meus adversários, vou debater com eles. Eu não sei se. Né? Eu quero ser o seu candidato. Né? Dependente desse número aí, eu vou trabalhar mais ainda. Vendo a desse, eu acordo mais cedo. Mais tarde. Quando eu vejo o pessoal muito alegrinho do meu lado, eu que viu a pesquisa? Não vi. Não me interessa. Né? Eu não perco. Você não vê um post meu falando de pesquisa. Não perco meu tempo com isso. Não é meu papel. Meu papel é debater o Estado, apresentar propostas, é aprender com a população, aprender da Lagoa de Cima hoje, é aprender do problema dos ceramistas. Né? Como é que eu vou saber do problema dos ceramistas? Já ouvi. Eu posso até pedir para o ChatGPT, me apresenta aqui. Os ceramistas de Campos dos Goytacazes precisam, tem que fazer a estrada do contorno que desvia. Tem que conhecer em loco, ver a realidade. É o que eu estou fazendo. Eu não vou perder meu tempo com análise de pesquisa. Eu fico vendo esses candidatos aí, perdem um tempo, e aí vem divagando, vem tese, e fala de rejeição, de aceitação. Eu não quero saber disso, não. Você não tem nem pesquisa interna sua? Não tem. Não tem. E quando o partido faz, eu não vejo. Eu não leio. Estou te falando. Eu sou, aí é uma coisa que eu sou. Depois não, que você não acredita em pesquisa? Olha só, eu acredito em tudo. Acima de tudo, em Deus. Mas eu tenho minhas especializações, e uma delas não é estatística, não é matemática, e não é pesquisa. Né? Depois que inventaram o ChatGPT, minha vida facilitou, porque eu sou ruim das 4 operações. Né? Imagina se eu tivesse que ficar olhando estatística. Eu não olho estatística. Né? Eu te confesso, é tanta burrice da minha parte. Eu falo, gente, como é que pega 1000 pessoas e vai saber o que 18 milhões de pessoas estão pensando, né? É óbvio, tem ciência atrás disso, né? A minha incompreensão, mas não é minha área de especialização.
Eu sou formado em Direito, né? Eu sou da área de Humanas, né? Eu entendo de gestão, eu entendo de povo, de conversar com as pessoas, de debater, de falar aquilo que eu quero construir. É isso que me importa, eu não estou ligado em pesquisa. Deus abençoe quem estiver na frente, Deus abençoe quem estiver atrás. Vamos para o debate político, vamos falar das nossas trajetórias, das nossas histórias, das nossas propostas, né? Aí deixa o Aloysio vir aqui, aí ele vai falar de número, rejeição, aprovação. Mas Aloysio não está hoje aqui com a gente, está em viagem, está de férias. É isso, não queria roubar o emprego dele. Se eu ficar comentando, descansou. Ele vai falar ele vai tirar as férias e não volta mais. Vai dizer, olha, cara, o Eduardo analisa a melhor pesquisa que ele. A gente precisa fazer um intervalo de 2 minutos. Vamos embora. Rápido, vamos começar, tem que tem faturar café alguma coisa. Aí? Tem café ainda aqui. Então a gente volta já, são 8h03, conversando com o Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. A gente volta em 2 minutos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Nosso